Bom dia a todos, bom dia pessoal. É um grande e imenso prazer estar aqui conectado com vocês que estão de casa, das redações, onde é que estiverem, sejam todos muito bem-vindos. Quero compartilhar a importância desse momento e quão orgulhosos estamos de ter vocês como parte deles. Antes de falar sobre alguns diferenciais e características da Z900, vou falar um pouco sobre os princípios e a filosofia por trás das motocicletas Kawasaki, o que nós chamamos de Rideology. Todas as motos Kawasaki carregam e oferecem a potência e suavidade, onde ao mesmo tempo que entregam todo o seu potencial, o fazem de forma segura. O tempo todo você tem a moto ali na sua mão, você que comanda. Elas são divertidas e prazerosas, em todas as cilindradas e para todos os perfis. Então se for uma 400 até uma 1000 cilindradas, eu garanto que você vai se divertir. E você sempre terá um sorriso no rosto ao pilotar uma Kawasaki. Excedem todas as possibilidades, indiferentes de quais sejam os seus objetivos e metas, uma Kawasaki irá te ajudar a superá-los. Você pode fazer um track day, ir se divertir num kart, numa pista de kart, no dia a dia ou fazer uma viagem mais longa, eu garanto que você vai estar sempre muito bem acompanhado. Nós trazemos desempenho extremo à vida cotidiana das pessoas e a gente tem muito orgulho disso, tá? Falando um pouquinho sobre a família Z, que tem um histórico de sucesso mundial, a ligação que existe entre os modelos Z400, Z650, Z900 e Z1000, a família Z da Kawasaki aqui no Brasil, vai muito além da nomenclatura, tá? Só vem aqui para a gente mostrar um pouquinho. Do esboço das pranchetas até ganharem as ruas, as nossas Naked são vistas como obras de arte em movimento, uma imagem visceral, musculosa e que carrega apenas o essencial para entregar a melhor experiência de pilotagem àqueles que as conduzem. Eu já vou entregar um pouquinho o visual da moto, mas eu quero que vocês vejam todos esses ângulos, o quanto essa moto, esse perfil é afiado, né? É legal porque toda a família Z tem essa característica. Então quando você olha uma Z na rua, você sabe a moto que é, você sabe quem é a marca, você se destaca e quem te vê consegue te reconhecer, né? Você passa isso, então isso é muito bacana. Seja aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, a família Z ela tem isso, né? E o visual impactante, aliado à performance que impressiona, se fundem a mais moderna tecnologia em todas as motos da família Z. E hoje temos o prazer de apresentar oficialmente para todos vocês a Z900 modelo 2021, moto que com certeza elevará o patamar da categoria e dominará as ruas. Bom pessoal, estamos falando da mais alta tecnologia embarcada em uma moto desta categoria. A Z900 2021 conta com 4 modos de pilotagem, 3 opções de controle de tração, 2 modos de potência, painel TFT, conectividade com o smartphone, iluminação 100% em LED. Tá? É uma super moto, é uma super tecnologia que vai trazer muito para vocês. E também a moto mais potente da categoria, tá? Com 125 cavalos, 10 kg de torque a 7.700 rotações por minuto, um motor de 4 cilindros e 948 cilindradas. Tá? São números expressivos que contam com uma entrega de potência linear que nos faz sentir a moto na mão, sempre na mão, para comandar todas as nossas decisões e atitudes sem sustos. Tá? É a mais alta tecnologia disponível para aqueles que pilotam com a mais extrema precisão, confiança e toda a segurança, é claro. Então isso que é legal, você tem muita força, muita potência e um super controle. Essa é a característica da Z900, divertida, segura e que eu garanto que vai te trazer muito sorriso, viu? E o resultado será nada mais, nada menos do que aquela felicidade, ó, que vai de orelha a orelha
a bordo de uma Z900. Eu posso garantir isso para vocês, a diversão é sempre garantida. Posso ter certeza. Outro ponto que eu quero destacar é o estilo Sugome, que acompanha toda a família Z. Eu sei que eu já falei um pouquinho, mas eu vou destacar um estilo que é diferente, é um dos diferenciais. O conceito Sugome pode ser traduzido como o espírito de um predador no momento da caça, pronto para atacar sua presa. Do chassi ao desempenho do motor, suas linhas são minimalistas, angulares e marcantes. E seu fator de sedução está nos detalhes. Tá? É lindo você ficar, às vezes eu fico horas aqui olhando todos esses detalhes que a Z900 tem. E para apresentar em detalhes todas as características técnicas e diferenciais que tornam essa moto tão atraente, chamo o Alex Noé, nosso chefe de serviço técnico. Por favor, Alex. Obrigado, bem-vindo. Bom dia a todos, senhores jornalistas, senhores concessionários. Espero que estejam todos bem. Como o Vitor falou, nós temos muitas novidades no modelo 2021 e nós vamos estar passando agora, primeiramente, um comparativo entre o modelo novo e o modelo anterior. E depois nós vamos estar falando de motor, de parte eletrônica e chassi. Então vocês têm aí na tela agora, nesse momento, o modelo 2020 e o modelo 2021. Então vocês podem ver que o modelo 2020 já era uma moto maravilhosa, muito linda, e ficou ainda mais bonita para 2021. O estilo Sugome ou Sugome ficou ainda mais presente nela e ela parece ainda mais um caçador querendo pegar a sua presa. Vejam o novo farol, como ele está muito mais agressivo, mais afiado em relação ao modelo anterior. E agora, o novo motor ele é na cor preta, anteriormente ele era na cor prata. Ou seja, ficou muito mais harmonioso com o resto da motocicleta. E na parte de carenagem, a aba lateral, que vocês veem do lado direito, ela ficou menor do que a anterior, do modelo 2020, fazendo com que a moto fique ainda mais com cara de naked. E para terminar, a parte visual, também nós temos a moto agora, ela é full LED, ou seja, toda a iluminação dela é em LED, ou seja, farol, os piscas dianteiros, os piscas traseiros, a lanterna traseira, as luzes espia, tudo em LED. Bom, falando sobre o motor. O motor agora, ele atende a Euro 5 e ele tem um novo ronco que a gente vai mostrar no final. Esse gráfico que vocês estão vendo na tela aí, ele mostra a distribuição de potência e de torque da moto. E a curva que parece uma montanha subindo é a distribuição da potência. Então vocês veem que ela é praticamente uma linha reta até chegar no seu máximo. Isso faz com que a entrega da potência seja feita de forma linear. Próximo, por favor. Sobre o chassi, nós vamos falar do chassi. Ele recebeu no quadro novos reforços, então está um chassi mais robusto. Também temos novos pneus. Agora é o Dunlop Sport Max Road Sport 2, que tem as especificações aí na tela para vocês. Então vou deixar um instantinho aqui na tela para vocês verem as especificações. Também temos agora novos assentos, tanto para o garupa quanto para o piloto. Reparem que a foto da direita, o acolchoado do assento está muito mais evidente, ou seja, isso se transforma em conforto tanto para o usuário quanto para o garupa. As suspensões dianteira e traseira receberam novos ajustes, sendo a dianteira uma suspensão invertida de 41 mm de diâmetro e curso de 120 mm, com regulagens tanto para o retorno quanto para a compressão. E a traseira é uma caiaba com curso de 140 mm, com regulagem para pré-carga e para o retorno. Bom, falando agora da parte eletrônica, as grandes novidades, como o Vitor falou, são o controle de tração e o modo de potência. O controle de tração tem o modo 1, modo 2, modo 3 e também tem a possibilidade de ser desligado. Com
a junção dessas duas coisas, controle de tração e modo de potência, a gente conseguiu fazer presets de configurações de pilotagem que utilizam as 4 possibilidades do controle de tração junto com as 2 possibilidades do modo de potência. O modo de potência, ele limita, quando ele está na categoria low, ele limita a capacidade do motor a 55% de sua potência. Ou seja, para quando você precisar usar em situações de piso escorregadio e coisas desse tipo. Agora nós vamos mostrar aqui na tela quais são os modos de pilotagem e como que eles se distribuem. Então vocês veem aí que nós temos o modo Sport, que é o primeiro modo, que é o mais agressivo. Nós temos o modo Road, que é o modo de estrada. Temos o modo Rain, que é para chuva, e temos também o modo Rider, que é aquele que o próprio usuário faz a configuração, do jeito que ele quiser. No modo Sport, nós vamos ter aí o controle de tração no modo 1, ou seja, aquele que é menos intrusivo, que faz com que você faça curvas com segurança, e o modo de potência vai estar totalmente liberado, ou seja, vai estar em full. No modo Road, que é o de estrada, aí já entra o modo 2 da potência, que é aquele que faz com que você possa pilotar de forma esportiva, mas com mais segurança. E o modo de potência nesse modo de pilotagem, ele continua no full, ou seja, liberando toda a potência do motor. Já para aquelas situações em que você vai pilotar na chuva, em cascalho, em pisos escorregadios, areia ou coisas do tipo, é recomendável usar o modo Rain, que é o modo chuva, que ele baixa o controle de tração para a opção 3, que é aquela mais invasiva, aquela que mais atua no controle da tração, e o modo de potência ele vai para o Low, que fica a 55% do modo Full. Agora eu vou falar da última parte de eletrônica, que é a parte da conectividade do painel com a motocicleta, e também vou mostrar como é que o painel funciona. Então eu vou chamar aqui o Fagner, por gentileza, para mostrar aqui para nós como é que a gente faz essa mudança no controle do modo de pilotagem. Então aqui nós temos o painel com fundo preto, mostrando aqui para nós o modo de pilotagem Sport. Agora aqui nesse joystick, segurando e pressionando para baixo, o modo altera, primeiramente para Road, depois eu aperto e seguro novamente, ele muda para Rain, e por último eu tenho o modo Rider, que é aquele que você pode configurar tanto o controle de tração quanto o modo de potência. Eu vou voltar aqui para o modo Rain e vou apresentar o resto do painel aqui para vocês, já que nós estamos aqui. Então a primeira coisa que a gente pode mostrar para vocês é que além desse fundo preto, nós temos também a opção de fundo branco. Basta segurar aqui o botão direito. As informações presentes aqui no painel, além das luzes espias normais, nós temos dentro do painel digital, nós temos indicador de marcha, nós temos essa barra que é o tacômetro, o indicador do nível de combustível, a velocidade aqui digital, e temos aqui embaixo um verdadeiro computador de bordo, que tem inclusive relógio. Se a gente apertar o botão da esquerda, eu vou ter modificações aqui na parte do odômetro. Então eu tenho aqui o odômetro total, trip A e trip B, e volto para o odômetro. E apertando no botão do lado direito, eu mudo a faixa aqui de baixo com inúmeras opções, entre consumo, velocidade média, autonomia, eu tenho também o tempo total de pilotagem e até a voltagem da bateria. Apertando aqui os dois botões, eu entro no modo de configuração. Então aqui eu tenho ajustes do veículo, eu posso, por exemplo, aqui no ajustes do veículo, ajustar o Shift Light, que é a hora que indica a troca de marcha. Eu posso aqui no display atuar no brilho da tela, eu posso ajustar a data e hora, posso fazer alterações nos modos de serviço, posso fazer a conexão Bluetooth aqui, o pareamento eu faço nessa opção, e eu ainda tenho aqui a opção de usar em milhas ou quilômetros.
Já que nós falamos de Bluetooth, vocês sabem que esse painel se conecta com o celular. Então, nós vamos aproveitar esse momento e nós vamos exibir um vídeo pré-gravado do nosso aplicativo que chama-se Rideology The App. Nesse aplicativo, vocês vão ver as funções que são possíveis de serem realizadas no celular. Então, vamos ao vídeo. Agora eu vou apresentar o Rideology The App, que é o aplicativo que se conecta com a Z900. Ao procurar o aplicativo nas lojas oficiais, é melhor digitar o nome completo, que fica mais fácil de achar. Ao abrir o aplicativo, ele mostra primeiro a sua localização atual no mapa. Pressionando o botão azul, ele mostra a sua localização e a última localização da motocicleta. Pressionando o botão verde com o desenho da moto, ele mostra apenas a última localização da moto. E pressionando o último botão, ele volta para a sua localização. Nesta tela, subindo a visualização, é possível ver a quilometragem atual, trip A e B, tempo total de utilização, autonomia em quilômetros, o nível de combustível, consumo médio, instantâneo, velocidade média e até o ângulo máximo de inclinação, quando será a próxima revisão, próxima troca de óleo, qual o modo de pilotagem atual e a voltagem da bateria. Algumas dessas informações só aparecem com a moto ligada. Ao pressionar o botão Riding Log, o aplicativo apresenta os últimos percursos registrados, incluindo o seu mapa. Abaixo do mapa temos a data, o tempo do percurso, a distância percorrida, valores de consumo, dados de velocidade e ângulo de inclinação máximo. No mapa é possível acompanhar o percurso realizado pressionando o botão verde de play. Pressionando o botão branco é possível escolher várias velocidades de exibição diferentes. Nesse caso eu coloquei em 5 vezes para efeito de demonstração e ser mais rápido. Deslizando a parte de baixo da tela para a esquerda, temos acesso a inúmeros gráficos de performance que são gravados durante o percurso, tais como a marcha engatada, o consumo, velocidade, aceleração, posição do acelerador, entre outros. No momento que a moto começa a se mover, a bolinha branca vai mostrando seu trajeto no mapa, e na parte de baixo mostra todos os gráficos de todos os parâmetros disponíveis. No menu de Tuning, nós temos o modelo da moto, o modo de condução da última vez que foi feito o download das informações e a possibilidade de registrar algum comentário. Em seguida, no menu de Settings, é possível, entre outras coisas, fazer o pareamento do celular com a moto, renomear os aparelhos e consultar um FAQ com as perguntas mais frequentes. Esse aplicativo está disponível para Android e iOS. Muito bacana, né, o aplicativo. Lembrando que nessa área tecnológica a gente está sempre em constante evolução, então fiquem de olhos também nas atualizações desse aplicativo para novas funções serem colocadas nele. Então fiquem sempre de olho nisso. Sobre a garantia, são 2 anos de garantia. As revisões são de 6 em 6 mil quilômetros e nós temos a primeira revisão gratuita aos 1000 quilômetros e a 4ª revisão também gratuita, lembrando que é a mão de obra que é gratuita, né? Então, e com isso termino aqui a apresentação da parte técnica e eu vou chamar de volta aqui o Vitor Rossignoli para continuar falando sobre a motocicleta. Muito obrigado. Obrigado, Alex. Bom, pessoal, tem muita novidade, né? Tem muita coisa boa para a gente contar, uma moto que traz muita inovação, muita tecnologia, tá? Falando agora um pouco do perfil do consumidor da Z900, tá? Isso é bacana. O emplacamento de motos da categoria Naked, de 800 até 950 cilindradas,
representou em 2019 5,44% do mercado. Tá? O perfil dos compradores deste tipo de modelo são 87% masculino e 13% feminino, 40% acima de 40 anos, 38% de 21 a 35, 21% de 36 a 40 e 1% de 19 a 20. E demograficamente falando, 56% do Sudeste, 22% do Sul, 13% do Centro-Oeste, 7% do Nordeste e 2% do Norte. Esta é uma moto que tem um mercado excelente e com certeza força para crescer ainda mais, tá? Estamos falando da mais alta tecnologia, com a mais alta performance e com um mercado muito promissor. Então, galera, concessionários, clientes, jornalistas, essa moto promete realmente mexer com o mercado. E para atendermos esse mercado promissor, a nova Z900 terá um PPS de 47.990 mais frete. Legal? Então, esse é o preço público sugerido. E uma coisa muito bacana que eu tenho aqui para, além de apresentar esse super produto, é também falar um pouquinho do que a gente vai fazer a partir de amanhã. Tá? Para a Z900 2021, teremos uma ação super especial de pré-venda, contando com esse lançamento. Tá? A pré-venda ela começa amanhã, do dia 8 de julho, e vai até o dia 31 de julho de 2020. Lembrando que essa promoção que eu vou falar, essa campanha especial que eu vou falar para vocês agora, conta com uma quantidade super limitada de motos. Tá? As motocicletas estarão disponíveis na rede de concessionários no decorrer de agosto, mas neste período especial da ação, então de 8 a 31 de julho, você poderá comprar a sua Kawasaki Z900 2021 com um preço especial de R$ 45.990 mais frete. Tá? Então, após o dia 31, o PPS será de R$ 47.990. Até esse dia, R$ 45.990. E para reforçar essa ação e suas vantagens, a partir de amanhã estará no ar um hot site especial e a campanha de divulgação, além de todos os materiais já estarem com todos os concessionários e jornalistas. Então, o pessoal que está assistindo a gente agora, concessionário, jornalista, vocês já receberam as informações e a partir de amanhã o nosso hot site estará no ar para os nossos clientes. Tá legal?